Bom, queridos, então nós vamos começar a falar sobre critérios de divisibilidade. O que será que quer dizer isso? Vamos ver o que ele vai explicar para a gente aqui. Já aprendemos a verificar se um número é divisível por outro, efetuando divisões. A gente pega um número, divide por outro. Se a divisão dá exata, a gente diz que ele é o divisor daquele número ou o número é divisível por ele. Agora, vamos aprender alguns critérios de divisibilidade que nos permitem verificar se um número é divisível por outro sem efetuar a divisão. Então, é como se ele ensinasse para a gente uma mágica para a gente descobrir se um número é divisível por um outro sem precisar fazer a conta, tá? Existem algumas características que os números têm por serem divisíveis por 2, por 3, por 4. A gente vai aprender isso hoje. E aí, só de olhar um número, a gente já diz se ele é divisível pelo outro ou não. Então, ele vai começar explicando para a gente a divisibilidade por 2. Olha só. 12 dividido por 2 dá 6, resto 0. Nem colocou aquele assim, né? 75 dividido por 2 deu 37, resto 1. Então, 75 não é divisor de 2. Não é divisível por 2, desculpa. 2 não é divisor de 75. 90 dividido por 2 dá 45 e resto 0. 137 dividido por 2 dá 68 e resto 1. Então, 137 não é divisível por 2. E ela está perguntando para a gente assim, os múltiplos de 2 terminam com que algarismos? Percebemos que quando dividimos números pares por 2, obtemos resto 0. E quando dividimos números ímpares por 2, obtemos resto 1. Então, qual é a conclusão que a gente chega, que a tia não colocou aqui? Esqueci de botar para vocês. Um número, para ser divisível por 2, ele precisa ser par. E como é que eu sei quando o número é par? Então, aqui, ó, todo número par é divisível por 2. E como é que eu vou descobrir que o número é par se o número é muito grande? Ele precisa terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, eu vou olhar um número. Se ele terminar com esses algarismos, ou 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8, ele é divisível por 2. Por isso 12 é, ó. 12 termina com 2, ó. Por isso 90 é, porque 90 termina com 0. Por isso 75 não é, porque ele termina com 5. Olha aqui, ó, o 5 não está aqui. Por isso 137 não é, porque ele termina com 7 e o 7 não está aqui. Então, o número é divisível por 2 quando ele é par. Ou, uma melhor forma de dizer, quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Tá? Então, eu não preciso mais pegar um número para saber se ele é divisível por 2 e sair dividindo. Basta eu olhar o último algarismo dele. Eu posso ter um número enorme. 2.798.514. Eu não preciso dividir para saber se ele é divisível por 2. Eu vou olhar o último algarismo dele. Ó. O último algarismo dele não é 4? Então ele é divisível por 2. E acabou, não preciso fazer conta nenhuma. Tá bom? Vamos ver agora a divisibilidade por 3. 1.437 dividido por 3 deu 479, resto 0. 1.438 por 3 deu 479, resto 1. Esse número não é divisível por 3. Esse daqui, ó, 1.439 por 3 deu 479, resto 2. Ele também não é divisível. 1.440 dividido por 3 deu 480, resto 0. Esse é. 1.441 dividido por 3 deu resto 1. Esse daqui não é. E aí o livro vai ensinar para vocês um macete, mas a tia vai ensinar um mais fácil ainda. Ele fala assim, um número natural é divisível por 3
quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3. A tia vai dizer uma coisa melhor ainda. Quando a soma dos seus algarismos... Vou até cortar aqui, ó. Tá certo isso que ele falou, só que esse dá mais trabalho. A tia vai colocar a soma dos seus algarismos dá 3, 6 ou 9. Basta eu somar os algarismos. Se a soma desses algarismos que ele tem dá 3, 6 ou 9, é porque ele é divisível por 3. Quer ver como é que o 1437 é divisível por 3? Ó, 1 mais 4 mais 3 mais 7. Esses são os algarismos. Ó. 1 mais 4, 5. 3 mais 7, 10. 5 mais 10, 15. Eu não posso deixar dois algarismos, não. Eu tenho que somar de novo. Aí eu vou fazer 1 mais 5 dá 6. Olha aqui, ó. Então, eu preciso ir somando os algarismos até ficar um algarismo só. Se esse um algarismo que ficar for 3, ou 6, ou 9, com certeza esse número é divisível por 3. Por exemplo, 1440 aqui, ó, que ele disse que era divisível por 3. Quer ver? 1 mais 4 mais 4 mais 0. 1 mais 4, 5. 5 mais 4, 9. Mais 0 vai dar 9 mesmo. Olha lá. Então, tem que dar 3, 6 ou 9. A tia pode escrever um número enorme. 1.111.000... desculpa, 111.111.111. Esse número é divisível por 3. Por quê? Porque se eu somar 1 mais 1, 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 a soma vai dar 9. Então, basta eu somar os algarismos. Se der 3, ou 6, ou 9, esse número todo é divisível por 3. Ok? Vamos ver agora a divisibilidade por 4. É possível verificar se um número maior ou igual a 100 é divisível por 4 analisando apenas os seus dois últimos algarismos. Então, para eu saber da divisibilidade por 4, eu vou olhar os dois últimos algarismos desse número. Sabemos que 100 é divisível por 4, pois 100 é 4 vezes 25. São também divisíveis por 4 os números 200, 300, 400, 1100, 1300 e todos os outros números terminados em 00. Então, a primeira coisa que eu vou ver, se o número termina em 00, eu já sei que ele é divisível por 4. Tá? Primeira característica. Aí ele mostrou lá. Agora, olha esses números aqui, ó. 4.116, 3.850. Esse daqui é divisível por 4 e esse não é divisível por 4. Olha só o que ele ensina pra gente. Que a gente vai continuar olhando os dois últimos algarismos do número, ó. Os dois últimos algarismos desse número não é o 16? 16 não é divisível por 4? Então, se os dois últimos algarismos formam um número que é divisível por 4, todo esse número, 4.116, é divisível por 4. Agora, aqui no caso do 3.850, os dois últimos algarismos, ó, 50. 50 não é divisível por 4. Então, se 50 não é, todo o número 3.850 também não é. E aí ele fala pra gente, um número natural maior ou igual a 100 é divisível por 4 quando termina em 00 ou quando o número formado pelos seus dois últimos algarismos é divisível por 4. Então, para saber a divisibilidade por 4, eu olho os dois últimos algarismos. Se for 00 ou formar um número que é divisível por 4, todo número é divisível por 4. Lembrando do 3, para saber a divisibilidade por 3, eu somo os algarismos, até ficar um algarismo só. Se essa soma der 3, 6 ou 9, todo esse número é divisível por 3. E divisibilidade por 2, ele precisa ser par. Ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Vamos em frente.
Agora vamos ver como é que a gente descobre a divisibilidade por 5. Pense em vários múltiplos de 5 e observe com que algarismo eles terminam. A divisibilidade por 5 é muito fácil, porque o número natural é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5. Então eu vou olhar o último algarismo dele, não preciso saber mais nada. Se o último algarismo for 0 ou 5, então ele é divisível por 5. Ok? Não preciso fazer conta nenhuma. Olha o último algarismo desse número. É 0 ou é 5, eu já sei que ele é divisível por 5. Divisibilidade por 6. Um número natural é divisível por 6 quando ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Qual é a minha dica para vocês? Se você tiver que saber se um número é divisível por 6, primeiro observa se ele é par. Se ele não for par, você já pode descartar ele. Tipo esse daqui, ó, 609, não é par, então já era. Depois que você descobre que ele é par, aí você soma os algarismos e vê se a soma dos algarismos dá 3, 6 ou 9. Se der 3, 6 ou 9, então ele é divisível por 6. Porque para ser divisível por 6, ele precisa ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Tá? Aqui, por exemplo, ó, a soma dos algarismos, 6 mais 9, dá 15. E 1 mais 5 dá 6. A soma dos algarismos até dá, mas ele não é par. Então, ele precisa ter as duas características. Então, primeira coisa, verifica se ele é par. Depois que você verificou se ele é par, aí você vai lá e soma os algarismos. Por exemplo, esse 609 a tia já descartou porque ele não era par. O 716 era par. Mas quando eu somo 7 mais 1, dá 8. 8 mais 6 dá 14. Deixa eu te escrever o 14 aqui, ó. 14 tem um algarismo 1 e 4. 1 mais 4 dá 5. Então, não é divisível, porque ele precisaria dar 3, 6 ou 9. Tá? Então, para eu saber se ele é divisível por 6, eu primeiro vejo se ele é par. Quando ele é par, aí eu faço o teste da soma dos algarismos. Porque ele precisa ser divisível por 2 e também por 3. Agora, a divisibilidade que eu mais gosto, que é mais mágica no mundo, gente. E ele vai ensinar para vocês que vai dar um número divisível por 9. Todo número divisível por 9, gente, a soma dos seus algarismos é 9. Não existe outro. Ele bota divisível por 9, mas assim fica mais difícil para vocês. Vocês vão somar os algarismos até não dar mais. Somou, deu 9, acabou. Ele é divisível por 9. Quer ver? Esse número aqui, ó, ele disse que era divisível por 9, tá vendo? A tia vai somar aqui, ó. 6 mais 4 mais 3 mais 5, que são os algarismos aqui, ó. 6, 4, 3 e 5. 6 mais 4, 10. 3 mais 5, 8. 10 mais 8, 18. Ainda tem dois algarismos, né? Então, eu vou somar 1 mais 8, 9. Então, esse número é divisível por 9. Olha esse daqui que não deu. 34.869. Vou somar 3 mais 4 mais 8 mais 6 mais 9. 3 mais 4, 7. 8 mais 6, 14. Mais 9. 7 mais 14, 21. 21 mais 9 vai dar 30. 30 é 3 mais 0. 3 mais 0 dá 3, não dá 9. Então, esse número não é divisível por 9. Ele é até divisível por 3, mas por 9 ele não é. Então, para ser divisível por 9, a soma dos algarismos tem que dar 9. Aquele número grandão que a tia botou lá, 111.111.111, aqui, ó. Esse número é divisível por 9, porque a soma dos algarismos dá 9, tá? Não precisa ficar preocupado de não estar gravando todas essas regrinhas, não. Conforme o tempo for passando, a tia vai falar de novo da regrinha. Vou falar, isso daqui é por quê mesmo? Aí a gente vai se lembrar, tá? E a divisibilidade por 10, que é a mais fácil. É mais fácil ainda do que o 9. A do 9 eu gosto mais, porque eu acho ela mágica.
mais a por 10, eles precisam terminar em 0. Todo número cujo último algarismo termina em 0 é divisível por 10, ok? O último algarismo só. Agora, deixa eu falar uma coisa. Vocês repararam que a tia pulou o número 7? Olha, eu fiz a divisibilidade por 2, a divisibilidade por 3, por 4, por 5, por 6. Nem por 8 ele falou, mas a do 8 depois a tia vai falar para vocês que ela é bem parecida com a do 4, que a do 8 a gente precisa olhar os 3 últimos algarismos. Pulou para o 9 e o 10 e não falou do 7. Por quê? Porque antigamente, bem atrás, para a gente fazer o teste para saber se o número era divisível por 7, dava muito trabalho. Era mais fácil a gente dividir o número por 7 do que fazer todo aquele aparato para descobrir se ele era divisível por 7. Só que em 2019 apareceu um menino de 12 anos que criou uma fórmula matemática que descobriu um segredo que a gente consegue descobrir se o número é divisível por 7. E a tia colocou a foto dele aqui, o nome dele é Chica Ofili. Eu coloquei a foto dele aqui em homenagem a ele, inclusive no nosso exercício, porque um menino de 12 anos que descobriu essa fórmula, para mim é um gênio muito grande, ele precisa ser homenageado. Ele é da Nigéria e foi em 2019 que ele fez isso. Então eu trouxe a notícia para vocês, que fala: nigeriano de 12 anos cria fórmula matemática que simplifica o estudo da divisão. Um garoto nigeriano de apenas 12 anos descobriu uma fórmula matemática que simplifica o estudo da divisão. O achado de Chica Ofili permite demonstrar rapidamente se o número inteiro é divisível por 7 ou não. Para tirar a prova, basta pegar o último dígito, o último algarismo de qualquer número, multiplicar por 5 e adicionar a parte restante. Se esse novo número é divisível por 7, o número original também é divisível por 7. Como assim, tia? Não entendi nada. Olha o que o Chica Ofili descobriu. Tem o número 532. Então, ele pegava esse 2, que é o último algarismo, e multiplicava por 5. 2 vezes 5 não dá 10? Então, esse 10 ele somava com aquilo que restou ali, ó, 53. 10 mais 53 dá 63. Então, gente, o 67 ele está na tabuada do 7. Ah, tia, mas eu ainda estou na dúvida se o 63 ele está na tabuada. Então, vamos continuar usando a técnica dele. Ó. Ele disse assim, ó, pega o último algarismo, no caso do 63, é o 3. Multiplica por 5. 3 vezes 5, 15, né? Agora, soma com o que restou, mais 6. 15 mais 6, 21. Ah, tia, ainda estou na dúvida se 21 é divisível por 7. Tudo bem, vamos pegar a técnica do Chica Ofili aqui, ó. Vamos pegar 1, vamos multiplicar por 5. 1 vezes 5, 5. Soma com 2, que ficou 7. Olha só, gente. A professora de Chica, Mary Ellis, responsável pelo departamento de matemática da escola Westminster Under School, lá de Londres, no Reino Unido, afirmou em um artigo para o jornal educacional da cidade que o aluno descobriu a fórmula enquanto fazia um trabalho nas férias. Um menino da idade de vocês descobriu essa mágica que a tia já dá aula há um tempão e ninguém tinha descoberto essa mágica até hoje. Todos os outros anos a tia ensinava outra técnica e falava que era até chato a gente fazer nessa outra técnica. E olha só o que aconteceu com ele. Aí a tia trouxe até um pouquinho mais da história dele. Pequeno gênio da matemática. Chica precisou estudar o livro First Steps for Problem Solvers, Primeiros Passos para os Resolvedores de Problemas, em tradução livre, publicada pela United Kingdom Mathematics Trust, para resolver o problema. Ele gostava tanto, ele pegou esse livro e foi estudar pelo livro. Nele são apresentados testes de divisibilidade, utilizados para solucionar rapidamente números divisíveis por 2, que a gente viu hoje, pares. 3, a soma dos algarismos dá 3, 6 ou 9.
4 termina com 00. Os dois últimos algarismos são um número divisível por 4. 5 termina em 0,5. 6 é par e também divisível por 3. A soma dos algarismos dá 3, 6 ou 9. 8, que ele não fala aqui pra gente, mas para ser divisível por 8, os 3 últimos algarismos tem que ser 0, 0, 0. Ou os 3 últimos algarismos também formarem um número divisível por 8. Tá? Deixa eu botar aqui até como uma curiosidade. Os 3 últimos algarismos formarem um número divisível por 8. E por 9, que é a soma dos algarismos dá 9. No entanto, para o algarismo 7 não havia teste simples, era muito chato de fazer. Ao término das férias, Chica apresentou a fórmula para o corpo docente, para os professores da sua escola. Um matemático neutro foi convocado, atestando cientificamente sua fórmula. Em outras palavras, tudo redondinho, deu tudo certo. E em reconhecimento pelo seu trabalho, a ONG Calls for Children Limited concedeu a Chica o prêmio True Little Hero Awards, que recompensa realizações notáveis de crianças e jovens com menos de 17 anos no Reino Unido. A 5.000 quilômetros dali, na Nigéria, a imprensa local parabenizou o feito do garoto de apenas 12 anos. Toda a minha admiração para esse menino aqui, ó. Parabéns para ele, que mais um crânio apareceu, um gênio. E eu sei que podem aparecer outros gênios também, basta a gente querer, né? Parabéns para o Chica, porque ele ensinou para a gente uma coisa que não, até hoje, a tia já dá aula há muitos anos, ninguém tinha descoberto. E ele conseguiu descobrir. Então, no trabalhinho de hoje, a tia colocou até uma foto dele em homenagem ao Chica, para a gente lembrar do feito dele, tá? O trabalhinho que eu passei para vocês está no Google Formulário. Vou até mostrar aqui para vocês. Então, gente, olha só. Tá a fotinha dele aqui, né? Em homenagem a ele. Um intenso respeito para ele, porque realmente ele arrebenta. Você vai responder essas questões não aqui. Você vai responder no seu caderninho, tá? Vai colocar lá no seu caderninho a número 1, a número 2, a número 3, só as respostas. A número 4, a número 5, a número 6, a número 7 e a número 8. Quando você terminar, a tia vai mostrar para vocês, porque aqui eu estou vendo como professora. Deixa eu mostrar para vocês como é que vocês vão ver. Aqui, ó. Quando você terminar de escrever a resposta no caderno, essa respostinha no caderno, aqui embaixo vai aparecer esse botãozinho aqui, ó, próxima, tá vendo? Você vai clicar nesse botãozinho próxima e vai aparecer uma nova telinha escrita assim, ó, assinale a opção exercício feito no caderno. Você vai clicar exercício feito no caderno e vai clicar em enviar. E aí vai aparecer para você que a sua resposta foi registrada. Quando você clicar na resposta, vai aparecer para a tia aqui, olha aqui, ó, como é que a tia já recebeu a resposta dela mesma, tá vendo? Ó, vou clicar aqui porque a tia fez com outro e-mail, quer ver? Aqui, ó, uma resposta, que a tia não colocou o e-mail aqui, ó, mas eu vou receber a sua resposta dizendo que você fez o trabalhinho e eu tenho como conferir quem é que fez o trabalhinho no caderno, tá bom? Então, repetindo, você vai fazer o trabalhinho todo no caderno. Depois que você fizer no caderno, você vai clicar naquele botãozinho próxima e aí você vai enviar para a tia. A tia vai apagar aqui. Ok, queridos? Para que eu saiba que você fez o seu trabalhinho no caderno, tá? A tia vai incluir lá o seu nomezinho e o e-mail para você poder ter uma prova também de que me mostrou que fez no caderninho. Tá bom, queridos? Um beijinho e fiquem com Deus. Deus abençoe vocês com muita saúde.